Olá pessoal, eu me chamo Anderson, eu sou estudante de corretor de imóveis e você está no canal Entre Aulas e Imóveis. E hoje eu vou trazer para vocês algo que aconteceu comigo, que eu fiquei assim surpreso e começando a compreender como funciona o mundo dos corretores. E se você quiser saber mais o que aconteceu comigo, fique aqui no canal. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque assim o canal cresce e com certeza eu vou gravando cada vez mais vídeo para vocês. Então, pessoal, deixa eu contar o que aconteceu comigo. Como vocês sabem, né, na verdade eu não estou estudando mais, né, eu acabei já o meu curso, eu estou em processo, né, de análise no Cresce e isso demanda um tempo. Mas eu tive a sorte de conhecer corretores que acabaram me convidando para entender um pouco desse mundo de corretores de imóveis. E quem acompanha o meu canal já deve ter visto que eu já visitei estandes, que eu já visitei obra, tudo a convite, né, de alguns corretores. E a partir disso, eu comecei a entender mais um pouco como funciona, para não chegar de surpresa sem entender nada do mundo imobiliário. E nenhum desses convites que fizeram para mim foi para visitar alguns imóveis que um cliente estava à procura. Chegamos, na verdade foi na Aruana, e para quem não sabe, os corretores fazem parcerias. Um corretor faz uma captação, ele coloca no grupo essa captação, outro corretor vai lá, vê que aquela casa se encaixa no perfil do cliente e eles fazem parcerias, tranquilo. E nesse dia também tinha sido uma parceria. O corretor que acabou me convidando estava se comunicando com outra corretora e essa corretora ela tinha assim uma gama, um leque de imóveis disponíveis para venda e para aluguel também, mas nesse momento o que importava mais era a questão de vendas. Nós fomos antes, né? A gente ficou para conhecer mais ou menos o bairro. Na verdade, para quem não conhece, foi o bairro Aruana. É um bairro que fica bem próximo à praia e é o boom, outro boom imobiliário que vem acontecendo aqui em Aracaju. Voltando, nós fomos, né, chegamos lá na primeira casa, nós visitamos várias casas. E nessa primeira casa, por coincidência, é uma colega minha da faculdade. Para quem não sabe também, eu sou professor de geografia, por isso que o nome do canal é Entre Aulas e Imóveis, eu estou nessa transição. E por coincidência, essa colega, ela era a dona da casa. Quando eu cheguei lá, ele pediu para eu tirar umas fotos do local, comecei a tirar e ela apareceu. Nos cumprimentamos, aquela coisa normal. E esses clientes se apaixonaram pela casa. A única coisa que eles não gostaram foi a posição, né, que era de sol pela tarde, então geralmente quando a casa é assim ela acaba tendo um certo receio pelos clientes. Fomos para outro local, era um comboio, na verdade, deixa eu falar um pouco desses clientes. Eram clientes, não vou dizer as profissões, mas enfim, cada um, eles iam juntar as suas rendas para fazer a compra do imóvel, a entrada na compra do imóvel com o que eles já tinham. E tinha filhos, aquela coisa, era uma casa para a família. Fomos para a segunda casa. A segunda casa, algumas casas elas estavam ocupadas e outras casas eram 100% novinhas, esperando justamente serem compradas. Fomos para a segunda casa. Essa casa também foi de uma senhora, essa outra corretora parceira. Ela já tinha levado outros clientes para lá e estavam naquela expectativa que vendesse logo a casa. Eles não gostaram dessa casa. Fomos para outra casa também, que eles gostaram. Eles são muito, vamos dizer assim, gostam muito de natureza. E essa casa tinha um pergolado, acho que era de uva, era uma parreira, acho que, enfim. Era de uva, né? Planta de uva, né? Era uveira, não sei se existe essa expressão. Enfim, fomos, eles gostaram da casa, aquele processo todo. E, minha gente, a gente tem que dar valor ao corretor de imóveis. É muito cansativo. Nós passamos uma tarde inteira mostrando esses imóveis para esse casal. Já pro finalzinho, a outra coisa, uma coisa que é importante, a gente não, quando vai falar, né, já estou me incluindo, a gente não fala somente do imóvel. A gente tem que entender que um imóvel está dentro de um bairro e esse bairro tem que trazer benefícios para essas pessoas que vão comprar. Então, nessa região da Aruana, onde essas casas estavam localizadas, era, vamos dizer, no miolo, no centro da Aruana, onde tudo tem de tudo. Supermercado, academia, praça, enfim, tudo que uma casa, tudo que um imóvel, né, que a gente procura para ter, para a gente comprar. E
Fomos em mais 2 casas, só que essas casas eram o quê? Novíssimas. Ela tava assim, acabado de ser construída, tava com cheirinho ainda de tinta, mas as casas eram maravilhosas. E assim, o problema já era um pouco mais longe desse centro que eu falei. De frente era um terreno baldio. Para quem não sabe, a Aruana é um bairro que está em pleno desenvolvimento. Então, acabou acontecendo que essas casas eram bem maiores e bem mais caras e fugiu um pouco do orçamento. Do orçamento dos clientes. Mas não tinha nenhum empecilho da gente ver. Eles disseram que gostaram de 2, todo aquele processo. Só que, assim, a gente, por experiência de vida, e os 2 corretores que eu estava, eles já têm um tempo fazendo todo esse processo, percebeu que tinha algo estranho. E eles não sentiram firmeza. Eles disseram que gostavam, falavam que gostavam, que isso e aquilo. Tinha umas casas que não serviriam, tinha outras casas que atendiam o que eles queriam. Enfim, tem um processo que eu falei no meu último vídeo, que todas as vezes que a pessoa se interessa por um imóvel, na verdade, o que é que tem que ser feito? Aí tem que mandar documentação para uma consultora ver tudo o que essa pessoa tem. Se o nome está sujo, qual a renda dessa pessoa, se é suficiente para o banco liberar aquele valor que a pessoa está querendo. Tem que ser no máximo até 30% da sua renda para não comprometer mais. É porque banco, nós sabemos que banco é algo muito certo. Tem estimativas, tem estatísticas, então o banco sabe tudo. E qual foi o erro? Essa foi a principal questão. Não vou dizer erro, mas essa foi a principal questão. Eles estavam demorando para enviar a documentação. Mas mesmo assim, todos os corretores, eles querem mostrar, querem vender, eles querem ganhar o seu dinheiro. E eles deixaram para enviar, isso foi no sábado. E eles enviaram a documentação no sábado à noite. E, obviamente, nenhum banco funciona à noite, ainda mais aos sábados. Na segunda-feira pela manhã, foi enviado essa documentação para o banco fazer análise. Eis o problema. O nome de do casal, se não me engano, foi a da mulher, estava sujo, né? Popularmente falando. E não teve como fazer a simulação. O banco, obviamente, não deu crédito para essas pessoas. E aí, foi dito isso, aí eles falaram, tinha esquecido dessa dívida, e que ia resolver. Realmente, eles acabaram resolvendo. E eu pensei, e que fique bem claro, pessoal, essas coisas foram acontecendo durante alguns dias, de 15 a 20 dias, mais ou menos. E o nome ficou limpo deles. E eles já podiam, o banco deu essa facilidade para eles terem o acesso ao dinheiro para fazer a compra do imóvel. Mas eis um dos problemas que veio acontecendo. E o que acontece no dia a dia dos corretores? Eles não estavam apenas com esse corretor que me indicou. Esse casal estavam com outros corretores. Então fica parecendo que tudo que foi feito foi em vão. Mas a gente não pode pensar desse jeito, porque a gente acaba criando vínculos, a gente acaba conhecendo mais os bairros, a gente tem, quando o cliente falar sobre algo relacionado ao bairro, a gente já sabe, já tem a informação para passar para o cliente. Como eu disse, eles estavam com outros corretores. E o que acabou acontecendo? Eles compraram com outro corretor. E quando o corretor que me chamou me disse isso, eu fiquei assim, isso existe, isso acontece? Ele falou o que mais acontece. São os clientes estarem com mais de um corretor, porque assim, o valor da casa vai ser o que o vendedor está falando. A porcentagem, ela é igual para todos os corretores. Eu fiquei com essas dúvidas, mas assim, infelizmente, as pessoas são desse jeito. Elas querem tirar vantagem, elas querem fazer o que elas acham que é melhor para elas. E, moral da história, aprendi que a gente tem que ter paciência, que a gente tem que entender que às vezes aquela empolgação toda que o cliente está passando é simplesmente empolgação, ou para dizer, né, que está interessado pro corretor se empolgar, enfim, a cada dia que passa eu vou aprendendo várias coisas com essa questão da corretagem. Mas como eu disse, ficou essa lição. E eu espero que isso não aconteça comigo, minha gente, porque é muito difícil, né? Eu passei essa tarde inteira. Por que eu tô dizendo isso não acontecer comigo? Porque os custos, a gasolina que a gente rodou a tarde todinha ali pelo bairro, tempo que a gente poderia estar atendendo para os clientes. Então, assim, mas são coisas da profissão. E a gente não pode deixar de atender um cliente porque ele está com outros corretores. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa minha experiência que eu tive fazendo essa visita com clientes em várias casas, assim, para eles conhecerem. Que fique bem claro, eles não são daqui de Aracaju, se eu não estou enganado, eles eram do Rio de Janeiro, e eles já tinham uma casa aqui, mas eles queriam uma casa mais próxima à praia, eles estavam querendo vender a deles para comprar outra.
e, como eu disse, uma experiência. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Quem quiser também pode fazer perguntas sobre o que está se passando nessa minha transição de professor para corretor. Outra coisa interessante, pessoal, é que fique bem claro, eu não vou deixar agora, como já disse nos meus vídeos anteriores, eu não vou deixar de ser professor agora. Eu tô, como eu disse, tô vivenciando, tô gostando muito dessa questão da corretagem. Espero do fundo do coração que dê tudo certo e que eu deslanche nessa nova profissão. Tchau!